Olá, todo mundo! Quem está chegando aqui, bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o que me move como artista, como eu comecei e como eu continuo com a lareira acesa e também como eu tornei isso num trabalho e como eu tenho a visão de como eu vejo. Também vou falar sobre mensagem de como começar essa vida de artista, o que é essencial como artista. Então é isso que eu vou falar hoje e eu falo boa noite para Mari, sempre aí, maravilhosa, Nanda, Liana, Carminha, Ana Paula, Pompeia. Pompeia, eu não sei o seu nome. Sono da Pompeia. Esse não deve ser o seu nome. Me fala qual é o teu nome. É Pompeia, tem o teu nome? Nara, bem-vinda. E acredito que todo mundo que está aqui, né, tem uma, uma ligação com a arte, claro. Então isso já te atormentou a questão, né, do caminho como artista. Então, todos bem-vindos, artistas peregrinos na busca. Ana Paula, Roberto, que bom! Então vamos começar, né? Não vai ser uns 20 minutos, vai ficar gravada, depois vai ficar aí também no perfil e no YouTube, cada vez que você desejar ter uma inspiração. Eu, pelo menos, me inspiro muito quando escuto outros artistas. E não importa em que meio na carreira, se é bem sucedido, se não é, isso é tão relativo. Para mim, um artista bem sucedido é aquele que sente que achou o veículo da sua expressão e se contenta com isso. Porque achar o veículo da tua expressão tem que ser primordial, tem que ser, não é que tem que ser, mas ele é urgente, ele é tão urgente que naturalmente você vai numa busca. É uma busca que você não consegue não buscar. É como se fosse uma fome. E você nem sabe direito o que é. É como se fosse uma saudade de algo também que você nunca conheceu. É uma fome de algo também que você não sabe explicar bem. Aí você tem o sabor disso, mas não é isso. Tem o sabor disso, mas não é isso. Ou talvez seja isso. Muita dúvida. Muita dúvida vem no caminho. E é a dúvida que move, é a dúvida também que é a gasolina, é a dúvida que testa a nossa fé e que fortifica ela. Então não digo que assim um artista pleno é alguém sem dúvidas, sem medos, porque ele estagna. É chato. Claro, existe um contentamento apesar das dúvidas. Isso eu acho importante, porque quando eu duvido do meu caminho, será que vai dar certo? Será que é por aqui? Será que amanhã vai ter trabalho, né? Porque o artista, uma abelha, o artista ele não tem não tem garantia, né? O próximo mês, esse mês pode ser ótimo e o outro você não sabe, não é garantido, né? Então você tem que viver sempre com isso, é sempre assim. Mas eu acho que o real sucesso interno, além dessas preocupações, você acessa uma camada dentro de si. É como uma cebola, sabe? Tem a casca grossa da cebola, que é aquela coisa seca, descascando. Esse é o ego. Essa é a identidade que tem contato com o mundo direto. E ela muda, descasca, seca. Mas quanto mais próximo do centro essa cebola, mais ela guarda o suco, a essência dela, o sabor dela. E isso muda muito pouco. E quando a gente tem um olhar que atravessa a casca seca, que é essa cascona nossa do mundo,
e acessa esse suco e se identifica mais com essa essência, há uma certeza que te ancora nas tempestades de dúvida que nunca acabam, nas tempestades da realidade impermanente que a gente vive. Elas não vai parar, as coisas não vão parar de mudar. A essência do mundo não vai parar e ser estável. Então nós estamos condicionados a mudanças, perder, transformar. Isso não vai mudar, né? Então a gente associar um artista realizado com um artista que tem certeza do que vai ganhar amanhã, ele tem certeza do que ele faz, eu acho que é uma primeira camada da cebola, né? Se a gente aprofunda na camada, é uma coisa muito mais íntima, muito mais silenciosa, e só você vai saber o que está te trazendo contentamento nesse caminho. Então, eu vou falar um pouquinho como, para mim, pessoalmente, a minha jornada. Eu tenho certeza que temos aqui muitos artistas com belas jornadas. Se quiser compartilhar depois, quando eu postar esse vídeo, quiser compartilhar ali no depoimento, eu acho que é sempre uma grande oferenda poder compartilhar a tua história com felicidade, com alegria. Eu, quando falo da minha vida, eu faço com alegria. Eu gosto e fico mais feliz ainda que tem gente escutando, né? Mais gente entrando, Adriana, Joana, Cris, bem-vindas. Fazendo barulho aqui, tomando chá, né? Estilo tibetano. Bom, gente, aí. Bom, para começar, eu cresci, nasci, né? De pais que sempre gostaram de desenhar, não só isso. Eles tinham uma busca espiritual muito forte. Não era realmente associado a uma religião específica. Minha mãe é alemã e ela veio para o Brasil mais ou menos quando ela tinha 20 anos, conheceu depois o meu pai aqui. Ambos tinham uma inquietação e foram buscar em muitas fontes, desde do cristianismo místico, desde o espiritismo, hinduísmo, xamanismo. Passou por tudo isso até minha mãe criar uma comunidade. Ela tinha pessoas que seguiam ela tinha esse fervor, então ela inspirava muita fé nas pessoas. E 30 anos atrás, mais ou menos isso, meus pais então compraram um terreno que era só sítio e muitas pessoas vieram morar aqui. Eu inclusive tinha em torno de 8, 9 anos, por aí. E cresci no mato, sem luz, sem energia por muitos anos. Então a minha relação com a natureza era muito diária, rotina, natural, né? Se não tinha luz, a gente dormia cedo, acordava cedo. Então eu vivi muito todos os dias com os cavalos, por exemplo. Essa era a minha primeira paixão. E eu amava tanto que eu desenhava eles, né? Eu via que minha mãe desenhava muito, eu desenhava igual, então não teve um momento, né? Um momento, eu quero agora aprender. Eu pensava que todo mundo tinha uma busca espiritual, falava de Deus e anjos e que desenhava, né? Muito depois, assim, depois dos 20 anos eu fui entender que não era bem assim, né? As pessoas têm um esforço de, às vezes, sair contra os conceitos da família para seguir, né? E tem dificuldades com isso. Então nós éramos muitas pessoas vivendo em comunidade. Eu tive muitas mães, eu tive alguns pais. Então já é uma ideia de liberdade, né? E quando a comunidade ficou muitos anos assim, vivendo, depois ela se diluiu, se dissolveu, e uma das minhas mães voltou, era australiana e voltou para a Austrália, e eu fui com ela, e ela começou a trabalhar com os aborígenas. Então fui morar lá na tribo, no deserto, por alguns meses, foram 6 meses maravilhosos. Então tem uma relação com os desertos, e aí que foi, eu acho que associando também com o mundo árabe, pelo deserto, e aí pelo mundo árabe, pela geometria islâmica, né? Tudo que eu faço dos mandalas vem dessa fonte, da geometria islâmica, que é completamente associada e bebe, vem daí, que é o estudo da geometria sagrada, né?
Ah, Ana Luísa, você tá aí, que bom. À distância a gente se vê, né? Bom, e aí, para você entender o contexto, né, de como não, digamos assim, mesmo que eu não tivesse a minha mãe sempre presente, eu tinha muitas mães muito presentes, né? E muitas que iam e que viam e, né, longe, sempre com essa associação com a viagem. E aí, quando eu voltei da Austrália, eu não queria mais parar, né? E minha mãe teve um sonho, literalmente um sonho, que ela ia encontrar o mestre dela através de uma peregrinação e que ele ia guiar ela com coordenadas em sonhos e que o primeiro passo que era para ela fazer era comprar um motorhome. E nessa época eu também morei num barco com meu pai em Ilhabela por 2 anos no veleiro. E aí eu não queria mais vida de barco, né? Imagina, quem gosta de deserto, viver no mar, assim, o mar é lindo, mas eu prefiro o meu pé na terra. Aí minha mãe veio com essa ideia de viver no motorhome, achei maravilhosa. Nessa época eu só tinha 18 anos, convenci 2 amigos, meu namorado na época, que era, né, maior de idade também, e compramos um motorhome. Eu lembro que custou US$ 1.000, tipo, era uma lata velha assim. E minha mãe falou: Nós vamos pra China. E tudo bem, então vamos, né? A gente comprou galões de água, galões de gasolina, sabendo que a gente ia atravessar lugares, né, que não teriam nem gasolina nem água. E então, fazendo curtamente, né, fizemos, contando muito breve, fizemos essa viagem então da Alemanha e cruzamos toda a Rússia. E quando chegamos na Mongólia, todos nós nos apaixonamos pela Mongólia. Para mim foi uma das primeiras vezes que eu senti que esse choro, um choro, a gente atravessou a fronteira no meio do nada e eu chorava como se tivesse voltado à minha casa. E não é porque tinha algo bonito, algo explicável. Aí que eu acredito na energia, na associação, no karma. E lá eu sabia que eu tinha cruzado um portal existencial. E quando eu entrei num templo, lá na Mongólia segue o budismo tibetano, né, tendo um guia como o Dalai Lama, eu vi aquelas pinturas e vendo as pinturas dentro de um lugar sagrado, para mim é como se caiu a ficha. Eu falei, pronto, é juntar a arte e a busca do divino, a busca, essa associação sempre com a busca do divino. Para mim foi perfeito. Eu acho que eu nem pude escolher. Aquilo eu tinha que seguir. E aí eu decidi estudar a arte do budismo tibetano, a iconografia. Então, da Mongólia, meus pais ficaram na Mongólia mais tempo e eu voltei com o Transiberiano, deixamos o carro lá. Muitas histórias, né? Imagina, né? Muitas histórias teve. E deixamos o carro lá e eu voltei. E trabalhei por 3 anos na Alemanha, estudei alemão, estudei design gráfico, fiz tudo isso, juntei o dinheiro e aí eu fui para a Índia e fui aceita como a primeira mulher ocidental no Instituto Norbulinka de Arte que o Dalai Lama fundou. Bom, teve muitas histórias até aí, né? E eu aprendi essa disciplina da arte com meu professor de Tanka. Tanka é o nome dessa arte tibetana. A gente sentava no chão e a luz era pouca, e eu também fui com uma visão romântica, todos os monges à minha volta, né? Ai, gente, eu nunca levei tanta cantada de monge. Assim, todo o meu romantismo foi por água abaixo. Mas foi ótimo, né? Realismo. E aí eu tive que achar realmente o que me movia dentro daquela arte, que eu achava que toda o sagrado estaria ao meu entorno, sendo que até os próprios monges, tudo que queriam era uma vida normal também, né? Então eu me ancorei muito na prática mesmo. E meu professor olhava os meus desenhos e falava, de novo, de novo. E ele não falava muito comigo, ele não me chamou pelo meu nome por um ano inteiro. Me chamava de gringa.
e não acreditava muito que eu ia ficar lá, e ele me dava sempre a mesma coisa. E muito mais tarde eu entendi que foi a partir dessa disciplina, é, talvez essa luta que assim, que primeiro a arte surge natural, né, para mim, desde a minha infância. E depois, para eu me aprofundar, teve uma real jornada, uma real dedicação e teimosia. E aí eu encontro um professor que é mais teimoso ainda, e aquilo me fortificou de uma forma que eu agradeço os meus mestres até hoje. Pelo menos no meu caminho, eu não digo que o caminho de todo mundo deve ser assim, mas eu acho que os obstáculos fortificam no sentido de que eles vão polindo e vão esculpindo a tua identidade como artista também, né? Porque o artista, você não pode depender da sua inspiração, né? Tem uma frase que diz de que a criação é 90% transpiração e 10% inspiração, né? Ou seja, inspiração sim, tem que ter, é maravilhoso, mas assim, é trabalho. É de você fazer aquele mandala, aquele desenho, aquela aula online que você comprou e nunca fez. Tem que sentar, tem que fazer, não questiona, né? A mente vai ficar igual um cachorro ali latindo, mas é de fundo. Existe algo, aquele centro da cebola suculento, é aquele que você, dali que você toma. Porque se a gente ficar se identificando com a nossa casca, cheia de apegos, desejos, a gente se ocupa tanto com a gente, nossos quereres, mas gente, sim, tem, mas tem algo mais fundo. Olha para isso. Isso é o que eu chamo do coração selvagem, aquele coração que nada toca. Ele tá lá e ele que tem que mover. Isso não vai fazer a tua mente parar de duvidar, de encher o saco, de falar todas as coisas, né? Entende como a disciplina está associado à minha experiência de liberdade. Porque com a disciplina que eu ganhei do meu professor, foram 3 anos na Índia, quando eu voltei para o Brasil, voltei grávida, tive meu filho, né? Ele é metade tibetano, então ele tem o olhinho puxado e clarinho, tem hoje 14 anos. Quando eu voltei, o Lama Padmasambhava, que é um professor do budismo tibetano bem conhecido, né? Ele é o guia do SEB, né? Para quem tá aí do SEB sabe. E ele construiu um templo e eu fui pintar. E foram pinturas de 5 anos. Foi um projeto de 5 anos. Agora, isso que tem que ter teimosia. A gente pinta a parede todos os dias por 5 anos, né? Algumas vezes eu voltei para a Índia para me restaurar também dos meus professores. Essa ligação com os professores é essencial, também me faz sentir que eu pertenço a uma linhagem. Esse sentido de pertencimento é muito precioso, porque te faz maior do que você mesmo, sozinho. Quando você assume a tua linhagem, os seus ancestrais, você não é só você. Você é todos os seus ancestrais, toda a sua linhagem. Eu não estou falando só de família de sangue, mas tua família espiritual. Quem é importante na tua ascensão espiritual? Quem são os seus mentores? Mesmo se você não conhece pessoalmente, mas que você olha e ele toca naquele suco, naquele centro. Então você tem que procurar experiências e procurar pessoas que tocam nesse centro, que tira esse suquinho da cebola ali dentro, porque, né, o de fora toma muito conta. Então depois desses 5 anos finalizado, que eu fiz uma viagem, entre muitas viagens, né, que eu fui fazendo, ensinando fora, voltando sempre para a Índia, o Nepal. Eu fiz uma viagem pro sul da Espanha, Andalucia, acho que foi 2016, e lá finalmente eu vi aquela minha paixão, né, dos desertos, e lá todo o mundo islâmico tomou conta, né, por um tempo, então tem muitas construções, muita arquitetura misturada com a europeia. É maravilhoso, quem puder, no sul da Espanha tem um lugar chamado Granada, e em Sevilha também tem muita arquitetura islâmica. E eu me apaixonei de uma forma
eu falei, eu preciso aprender isso. Mas como, onde? Bom, fui pesquisar e achei uma escola só que ficava em Londres. Uma escola só de arte tradicional. Porque quem é que ensina uma arte daquela, né? Ela é tão complexa. Hoje nossa arquitetura não tem esse tipo de detalhe de artesanato, né? São mandalas esculpidos, é uma coisa de louco, né? É um mandala tridimensional em cada canto que você olha. E então eu tive a possibilidade de todos os anos fazer intensivos nessa escola, se chama The Print School, fica em Londres, e eles ensinam geometria islâmica. E também iconografia bizantina e mosaicos, vitrais, tudo que tem a ver com artes tradicionais que hoje não ensinam mais em universidade nenhuma. Que pena, porque essa é a fonte da arte, né? Esse manuseio, o material, você se tornar assim, o material se tornar parte de você, de tanto que você usa e vasculha, que quando você vai criar algo, aquilo sai com muita facilidade, né? Você tem intimidade com o pincel, com a tinta, a pedra, o lixamento, a química das cores. Você tem que passar por um tempo experienciando, lutando com esses materiais e tentando fazer contra, e tentando fazer certo, e fazendo errado, e derrubando café, leite, vinho, tudo por cima. E aí, quando você vai criar, aquilo, aquele relacionamento, ele é vivo dentro de você, não é algo estranho, puxa, agora o pincel. Ele faz parte do meu dia a dia, isso é essencial, por isso que eu falo para quem faz aula comigo, se você não tem tempo, pelo menos 5 minutos, é igual um relacionamento, você não tem tempo do teu parceiro, pelo menos um beijo na boca de bom dia, de boa noite. Imagina se você não faz isso, né? Aquele beijo, aquele momento vai manter a brasa, né? Você não pode chegar do nada e querer uma noite maravilhosa de amores, quando a semana inteira você nem olhou para a cara do teu parceiro. A arte é a mesma coisa, com os materiais, com os livros, os temas, você tem que estar tocando, você tem que estar trazendo pro nível sensorial, tocando, cheirando, olhando. Sempre quando eu entro na internet, eu tô vendo alguma técnica, tô escutando algum artista, né? Então eu me preencho também disso, isso é importante. Então a arte não acontece no momento que eu vou lá e pinto. Ela tá, na verdade, o meu quadro é a pontinha do iceberg. É só o que a gente enxerga, porque tudo que sustenta aquele ponto, né, para fora, visível, é toda uma vida. Toda uma vida. Então, aqui, ó, a pintura aqui, a última que eu fiz. Não é... Isso daqui é o nível visível, mas o que sustenta isso é anos de paixão, de relacionamento, de brigas com isso, de paz com isso, e volta e vem, e aí surge isso. Essa é a pepita, né? Mas, então, o que para concluir, o que eu acredito, quem está no caminho, né, de querer a arte, talvez o meu caminho seja um pouco mais visceral, mas não necessariamente o teu tenha que ser assim, né? O que eu digo é achar qual é o teu caminho. Primeiro, se conectar com o centro da cebola. Não se identifica muito com as neuroses, né? As neuroses, elas estão aí. Deixa lá falando e vai atravessando e se conecta com algo mais essencial. Seja o teu amor quando fala de arte, o teu amor quando fala de Deus, o teu amor quando fala de mandalas, de geometria, aquilo que acende, você sabe, só você sabe. Às vezes é tão íntimo que às vezes não tem nem nome. Às vezes quando você entra num lugar, quem já viajou e entra num lugar e é arrebatado por aquela emoção, não tenta explicar, esse é o nível da mente, vai para um outro lugar mais profundo. Não defina, só
canta isso, pinta isso, saboreia isso. E isso é um relacionamento. E onde apontar, onde o teu amor vibra, alimenta. Alimenta. Fica ali. Respira ali. Faz as coisas que você gosta. Isso em primeiro lugar. E naturalmente aquilo vai virar tua fortaleza. E o esforço que você faz não é nem esforço, quase. É um esforço para quem olha, mas para você é uma história de amor. Você faz, né? Então eu relacionar realmente o caminho do artista com o caminho do amor. O caminho de você seguir aquilo que faz o teu coração pulsar assim. E que sorte deu certo e vendo, né? E vendo. Mas assim, eu nunca achei que eu ia viver de arte. Mas existiu antes disso, né? Vivendo na dúvida, né? Eu acho que quando a gente faz o que ama, a gente faz direito, certo? E requer muito mais esforço quando a gente faz algo que não gosta, e aí fica técnico e tua vida vira uma técnica. É um pouco mais seco, assim, tem gente que segue esse caminho, né? Mas eu acho que do caminho do artista ser muito técnico, eu acho que sim, você tem que aprender a técnica, mas com um coração pulsante, um coração desesperado, querendo pegar aquela técnica e destrinchar ela. Quem sabe acabar com aquela técnica, entende? É um relacionamento. Relacionamento tem atrito. E o atrito, ele também nos pole, né? Ele nos esculpe. Então, quando tá difícil, como dizer isso? É mais ou menos assim, sofra com qualidade. Porque no sofrimento existe um processo de escultura interna, tá? Isso que vai te esculpir para um espírito de arte incondicional, porque a arte é um caminho de vida. Vocês perceberam como é um caminho de vida? Não é sobre a pintura tanto. A pintura é a pontinha que surge, mas de um ser que está borbulhando, está se inspirando, lê um poema e... né? Ou às vezes não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. E aquilo se torna um polimento. Transforme. É muito possível transformar o veneno em néctar. É como o veneno o antídoto de picada de cobra é feito com veneno da cobra. Então, quando vem emoções perturbadoras, é muito ruim. Você não precisa grudar nelas e se identificar. Fala assim, o que você está me esculpindo? Que obra que esse sofrimento, essa tristeza, essa raiva, o que ela está tirando de mim e o que vai sobrar? Que escultura que vai sobrar ali e que vai ser eu? Eu vou focar nisso, na escultura, e não na dor, né? Por mais que esteja doendo ou possa doer, né? E depois, nada garante, mas a proporção que a gente se entrega para esse caminho é a proporção de êxtase que a gente vai receber. A gente recebe êxtase quando a gente se deixa esculpir, recebendo as dificuldades e as turbulências e as neuroses com interesse, com validade, como se fossem materiais para fazer arte. Então a arte, essa daqui, ó, ela começa aqui. Então eu não sei como uma arte pode surgir se você não está num processo de autoconhecimento. E aí que tem tanta relação, né? Que se cria arte-terapia, pintura intuitiva, tudo isso eu pinto como eu sou, eu pinto como eu sinto, eu pinto como eu vivo. Isso é essencial. Então, se você quer melhorar a tua arte, intensifica a qualidade do teu viver. Você vai ver, não tem outra técnica.
É se jogar e sem garantia, né? E às vezes um pulo não é um passo, às vezes é passo a passo, e às vezes é um salto. E um salto é um salto, não é um passo, né? Você não consegue atravessar um abismo com 10 passos. É um pulo, e às vezes é necessário. Isso eu vou dizer é da minha experiência. De novo, tá? Eu não acho que todo artista deve ser movido dessa forma. Esse é o enfim, como eu sigo, né? O que eu ia falar hoje? Eu ia falar sobre o que me move. E eu quero deixar então a pergunta para você, né? O que te move no cerne ali? E como você nutre, alimenta e mantém o que é importante para você? Para que então reflita na sua arte, para que então nasça na sua arte. Tá bom? E sim, é poética. Poesia eu leio, eu choro. Poesia, mas assim, aí eu também sou crítica, não é qualquer poesia, né? Eu sou chata com poesia. Então, se vocês querem se inspirar, tem muitos poetas do Oriente Médio, né? Rumi, Hafiz, para quem estuda a geometria islâmica comigo, né? Eu não uso o nome islâmico, é a geometria sagrada, é sempre baseado nisso. Procure também os poetas islâmicos, sufis, tem muito amor, muito, muito, muito amor. Gente, obrigada pelos comentários. O amor, a intensidade e a conexão com a natureza me movem. Sim, 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 sim. A natureza, gente. A gente não pode ver ela com um olhar de que o que eu posso tirar dela, o que eu posso tirar dela. E a gente faz parte de uma mente coletiva, né? De como que eu posso arrancar coisas dela, né? E a gente trata uns aos outros assim, né? Quase que é um estupro à terra, né? A gente penetra ferros nela e arranca dela. Então tem que voltar, a transformação que a gente quer no mundo começa aqui. E ver a natureza num estado mais contemplativo e por igual. Eu faço parte da natureza, né? Faço parte dela. Eu não sou um ser à parte que eu só arranco dela, né? É isso mesmo. Isso é o primeiro passo, gente. Vai fundo. Se isso para você é verdadeiro, vai mais fundo. Lembra lá do cerne da cebola. Aquele suco, onde que tá aquele suco que nada toca? Pode estar acontecendo um festival neurótico dentro da tua cabeça. Mas algo se lembra do suco essencial do coração selvagem. Tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Eu quero finalizar falando que essa minha última live desses tempos, até eu ter outras ideias, mas é porque essa semana toda foram algumas lives de compartilhar, amei fazer, porque amanhã a gente vai ter um lançamento, né? E ele não vai ser pelo Instagram, tá? Ele vai ser ao vivo pelo Zoom, que é o lançamento do curso de aprofundamento na geometria sagrada. E todas as técnicas são técnicas da geometria islâmica, né? E você pode, isso é independente da sua religião, porque a geometria que se usa nos países islâmicos, eles são baseados no estudo da natureza, tá? Então a gente aprende isso e eu vou então abrir uma turma para esse curso e esse curso ele abre em turmas. Então vai abrir amanhã e só amanhã com descontos e depois o carrinho fica aberto a semana inteira e depois fecha. Eu faço por turmas porque eu acompanho as turmas, né? Eu não consigo fazer muitas turmas ao mesmo tempo, então é por isso. Então, se você quer participar, é só se cadastrar no link na minha bio, ali na minha fotinho, debaixo tem um link, põe se cadastrar para você receber o link. E aí é isso. Tá bom, gente? Gratidão pela presença de vocês. Obrigada, Ana Paula, que bom. Sim, Nanda, espero que sim. Espero que possa.
Obrigado, Mali. Obrigada, gente. Então, tá? Qualquer pergunta ou insight, deixem depois no depoimento que eu vou postar esse vídeo, e deixem o seu comentário, a tua experiência, o que te move e o que você nutre ou o que você deixou de nutrir, tá bom? Então, um beijo a todos e boa noite.